Eu quero saudar todos os irmãos com a gloriosa paz do Senhor. Aproveitando que estamos em pé, quero convidá-los a que abramos as nossas Bíblias. Vamos, antes de mais nada, ler a gloriosa palavra do Senhor em 1 de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo de número 8. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. É apenas uma leitura para ponto de partida e talvez também para ponto de chegada, mas vamos começar aqui com esta leitura, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Ainda em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Aqui uma palavra um pouco mais forte da parte de Deus através do apóstolo Paulo. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. E vamos ler mais um versículo ainda, retrocedendo para o capítulo 4, o último versículo. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. 1 Timóteo 4, 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Amém. Os irmãos podem se assentar, por gentileza. Meus irmãos, é uma alegria poder voltar. Eu não sei, eu acabei, algumas coisas às vezes eu tenho dificuldade de me lembrar. Eu tenho certeza que eu estive aqui com os irmãos, e graças a Deus que o pastor Álvaro lembrou, porque eu sabia que tinha vindo, mas não lembro exatamente quando, se foi 2010, 2011, preciso verificar nos meus registros, não é? Mas foi um prazer estar aqui com os irmãos naquela ocasião. Me lembro assim de alguns momentos que tive aqui com os irmãos, e me lembro muito bem de ter estado com o pastor Álvaro e ter feito inclusive um gracejo naquela ocasião com o nosso sobrenome, porque o nosso sobrenome é Sanches, mas não é como muitos que terminam com Z, o nosso termina com S, o que identifica que talvez sejamos realmente parentes, né? Em algum lugar por aí alguém acha que eu sou filho dele, mas ele está tão jovem, né, que às vezes parece até que nós somos irmãos, não é? Mas é um prazer estar aqui mais uma vez. Vocês sabem o que significa Sanches, não é? Sanches é filho de Sancho, não é? No espanhol, tudo que termina com ES geralmente indica filho, né? Então, Rodrigues, filho de Rodrigo. Fernando, filho de Fernando. Fernandes, né? Filho de Fernando. Sanches, filho de Sancho. Quem conhece um pouco da literatura aí, Dom Quixote, alguma coisa assim, vai se lembrar desse nome, Sancho. Muito bem, então eu trago uma saudação lá da nossa igreja no Rio de Janeiro, Assembleia de Deus, na Ilha da Conceição, em Niterói. Estou ali já desde 2012, mas antes tive também o prazer de me congregar na Assembleia de Deus em Cordovil. Não vão confundir com Clodovil, em Cordovil, que era onde o nosso querido irmão, pastor Davi Marques, se congregava ali, muito jovem, ainda continua jovem, mas bem mais jovem, e tivemos o privilégio de conhecê-lo ali, e desde então surgiu uma amizade, um vínculo, e é um prazer estar aqui agora e vendo que o nosso querido pastor Davi está progredindo cada vez mais. Eu agradeço a Deus, sobretudo, pela porta que Ele me abriu para estar aqui com os irmãos, porque se não fosse Ele, claro, eu não estaria aqui. Eu nunca me esqueço daquela palavra de Paulo em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 9,
quando ele, estando em Éfeso, passando por dificuldades, ele ainda insistiu, ficou um tempo a mais e disse: uma porta grande e eficaz se me abriu. Mas sempre tem também o outro lado que a gente quer ignorar, mas não podemos nos esquecer. Uma porta grande e eficaz se me abriu, e disse Paulo, e há muitos adversários. Porque quando nós começamos a fazer algo para Deus, surgem dificuldades, surgem lutas, surgem perseguições, mas a Bíblia diz que maior é aquele que está conosco do que aquele que está lá fora. Glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. Então eu agradeço a Deus, mas agradeço também ao pastor Álvaro Além Sanches, pela maneira tão carinhosa, tão respeitosa, tão hospitaleira, com que tem me recebido aqui mais uma vez, através dos estimados vice-presidentes, pastor Eurípides, pastor, também aqui me fugiu o nome, pastor Gerson, né? Pastor Gerson e o pastor Davi, em nome de quem eu aqui agradeço a todos pela recepção e pelo carinho com que os irmãos têm me recebido. Bom, o assunto que nós vamos aqui abordar, segundo a graça de Deus, é sobre a fidelidade como uma prioridade. Só que eu vou começar falando sobre justamente a prioridade, para nós entendermos muito bem o que significa prioridade ou prioridades, no plural, porque, claro, quando se fala de prioridade, a gente pensa logo em algo que deve estar em primeiro lugar, mas há outras coisas que precisam, de maneira equilibrada, estar sempre ocupando um espaço prioritário na nossa vida. Então eu vou convidar os irmãos, a priori, para dar uma olhada no nosso roteiro. Creio que todos têm o roteiro, não é, pastor Davi? Todos receberam o roteiro, que está aí na página 13, nessa 13ª Escola Bíblica de Obreiros e Líderes. Obreiros e líderes, o termo obreiro, claro, amplo, abrange a todos, e líderes já é um tipo de obreiro mais específico, obreiros que estão exercendo de fato a liderança, mas o assunto é para todos que estão inscritos, e todos aqui são obreiros, sem exceção. Aliás, todo crente que se preza é um obreiro, de uma ou de outra maneira ele está servindo a Deus. O hino 93 da harpa cristã é muito claro, e é bíblico: para cada crente o mestre preparou um trabalho certo quando o resgatou. Chamada específica. Nós temos uma chamada geral. Qual é a chamada geral? A chamada para evangelizar, a chamada para ganhar almas, aquela chamada acerca da qual disse Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, versículos 9 e 10, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Mas para que, irmão Pedro? Ora, para que anuncieis. Mas anuncieis o quê? As virtudes. Mas que virtudes? As virtudes daquele. Aquele quem, irmão Pedro? Aquele que vos chamou. Mas vos chamou de onde? Ora, das trevas. Mas das trevas para onde? Para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas que agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas que agora alcançastes a misericórdia. Deus nos transportou das trevas para a sua luz, porque ser salvo implica ser transportado das trevas para a luz, de um lugar movediço para a rocha firme que é Cristo. Então, e nós somos transportados também para o reino do Filho do seu amor, disse Paulo, para um lugar onde há luz. E Pedro diz que nós somos transportados das trevas para a luz, fomos chamados das trevas para a luz para anunciar as virtudes do Senhor. Em outras palavras, para pregar o Evangelho, para anunciar boas novas de salvação, mas também recebemos uma chamada específica. Disse Paulo, inspirado por Deus, que subindo ao alto, assim que realizou a sua obra expiatória,
Jesus subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, e ele mesmo deu dons aos homens. E ele deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Veja que aí, Paulo já começa a falar de uma chamada específica, e cada um de nós recebeu pelo menos um chamamento específico da parte do Senhor. Uns foram chamados para pastorear, outros, além disso, foram chamados para uma presidência, para pastorear outros pastores, para ser o que a Bíblia chama até de bispo. O termo episcopos, aquele que está olhando por cima do rebanho, aquele que está liderando um grande grupo, como Paulo, que estabelecia presbíteros por onde ele passava, mas ele mantinha aquela liderança, mesmo na itinerância, porque ele viajava muito, mas ele sempre procurava, você sabe, Paulo sempre queria ter um quartel-general. Outrora, Antioquia da Síria, mas depois ele se estabelece também em Corinto por um bom tempo, e mais adiante ele se estabelece em Éfeso, na província da Ásia. Éfeso, que era a principal cidade da província da Ásia, não era a capital à época era Pérgamo, mas 100 anos depois viria a ser Éfeso. Mas mesmo antes de ser capital, já era a cidade mais importante, uma cidade comercial, por onde passava muita gente. Então Paulo, um estrategista que era, ele se estabeleceu em Éfeso para, a partir de lá, evangelizar toda aquela região. Quando você lê em Apocalipse sobre as 7 igrejas da Ásia, ali são as igrejas da província da Ásia, mais precisamente. Porque você sabe que o termo Ásia na Bíblia pode designar a Ásia Menor, que é uma região, que é chamada menor, não porque seja pequena, mas porque em relação ao grande continente asiático, é uma porção menor, é um território menor, chamado também de Anatólia, Ásia Menor. Mas você tem também a província da Ásia, que era uma das muitas províncias romanas que havia dentro da própria região da Ásia Menor. Então, quando você lê em Apocalipse sobre as 7 igrejas da Ásia, são as 7 igrejas da província da Ásia, justamente onde Paulo esteve por 3 anos. Porque Paulo se estabelece em Éfeso, mas a partir dali ele evangeliza toda aquela região, e aquelas 7 igrejas, mencionadas em sentido horário, lá em Apocalipse, a partir de Éfeso, certamente foram também igrejas plantadas pelo ministério do apóstolo Paulo. Então veja que ministério maravilhoso Deus deu a Paulo. Bom, não vou aqui ficar divagando, vamos direto aqui para o nosso roteiro. Eu quero aqui apenas apresentar aos irmãos a matéria, porque os irmãos vão perceber, nós vamos ter apenas 2 aulas, hoje e amanhã, e muita coisa vai ficar ainda para os irmãos estudarem. E os irmãos vão ter um melhor proveito desta matéria, se juntarem aquilo que os irmãos estão ouvindo com aquilo que está escrito. Porque essas referências bíblicas que estão aí, não estão aí apenas para encher espaço. Houve meditação. Então, se os irmãos levarem a sério de fato o assunto e chegando às suas casas, tomarem tempo com o assunto, orarem a respeito, lerem todas as referências bíblicas com meditação, os irmãos vão entender perfeitamente o que significa esse assunto que nós vamos aqui desenvolver, segundo a graça de Deus, as prioridades do obreiro. As prioridades do obreiro. Veja que nós vamos ter uma introdução, que eu já estou nela e daqui a pouco eu vou passar para o primeiro tópico. E vamos aqui dar uma olhada então, uma olhada panorâmica na nossa matéria. Como aquele turista, eu sei que aqui os irmãos têm muito dinheiro, viajam também muito, e os irmãos viajam pelo mundo, eu sei disso, e quem não viaja pelo mundo, viaja pelo Brasil aqui também, vai para o Rio de Janeiro, e vai para Curitiba, e vai para o Sul, mas vai para o Nordeste também, ou aqui mesmo, em Minas, tem muitos lugares bonitos para se visitar. E os irmãos que gostam de viajar sempre estão
com um mapa. Antigamente era um mapa mesmo de papel, hoje tem os aplicativos no celular, não é? A pessoa anda com o celular vendo ali. E eu fico observando os turistas, que eu também viajo um pouco, por graça de Deus, e às vezes eu fico observando os turistas. O que os turistas fazem? Eles sobem lá no lugar mais alto da cidade, primeiro para dar uma olhada panorâmica. Quem viaja a Paris, por exemplo, o que faz? Sobe lá na Torre Eiffel, vai lá, 320 metros de altitude, sobe lá, começa a olhar, aí compara com o aplicativo, com o mapa na mão, olha, o Louvre fica nessa direção, olha aqui, a Champs-Élysées fica nessa direção, quero ir lá, olha aqui o Rio Sena, que bonito, e tal. A pessoa lá de cima tem uma vista panorâmica. Quem vai para os Estados Unidos também sobe naqueles edifícios, quem vai para Nova York, por exemplo, sobe naqueles edifícios e parece que eles não param de construir edifícios, cada vez um mais alto do que o outro. Antes era o Empire State, depois teve as Torres Gêmeas que já caíram, depois levantaram lá também no lugar, aquele One World, não é? Naquela região, Trade Center, lá, o One World Trade Center, né? Que é muito alto. Tem aqueles outros observatórios, Top of the Rock, tantos outros que tem lá, que agora os mais recentes também. Mas a pessoa que sobe lá, o que ela faz? Ela quer avistar a cidade. Olha, é ali que fica o Central Park, eu quero estar ali, e tal, e a avenida tal, eu quero conhecer. E a pessoa, então, primeiro ela olha de maneira panorâmica, para depois a pessoa escolher, porque nem sempre dá tempo de visitar todos os lugares. Então a pessoa, a partir dessa vista panorâmica, ela faz uma seleção de lugares que ela quer conhecer. Quem vai ao Rio de Janeiro também, não é? Sobe lá no Corcovado, para ver aquela estátua, que é um colosso, realmente 38 metros de altura, 30 a partir do pé, mas contando o pedestal, 38 metros. É uma coisa também, nós não vamos lá por questões religiosas, né? Mas nós admiramos o monumento, é muito grande. A estátua de Nabucodonosor, se você olhar para as medidas da Bíblia, era mais ou menos a mesma medida do Cristo Redentor, 38 metros de altura. Mas quem vai lá não vai só para ver a estátua, vai também para avistar a cidade. E a pessoa olha e diz, olha, a ponte Rio-Niterói, olha o Maracanã, eu quero conhecer, logo de frente, olha o Pão de Açúcar, eu quero viajar, eu quero andar naquele bondinho, eu quero saber como que é. Então, a pessoa primeiro dá uma olhada panorâmica. Eu vou convidar os irmãos a fazer mais ou menos isso aqui, porque não vai dar tempo de analisar ponto por ponto. Então, vamos dar uma olhada panorâmica, porque os irmãos, eu creio que assim, os irmãos vão se sentir estimulados a estudar o assunto. Olha o primeiro tópico, na página 13. Nós vamos começar por ele hoje. Relacionamento com Deus é a nossa prioridade. É a nossa principal prioridade. Relacionamento com Deus. Olha quantos pontos importantes aí. Depois, o relacionamento familiar. Lembra do versículo que eu li há pouco? Aquele que não cuida dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé. E é pior do que o infiel. Olha que palavra forte para nós. Então é importante nós darmos uma olhada nesse tópico, o relacionamento familiar. O terceiro tópico, a esse, alguém dirá, mas irmão Ciro, esse deveria vir primeiro, ministerial, nós estamos numa escola de obreiros, como assim? O relacionamento ministerial, só o terceiro tópico, nós vamos ver daqui a pouco, que nós temos que aprender, estabelecer uma escala de prioridades, sendo que nenhuma pode atrapalhar a outra, todas são prioridades, mas tem umas que são mais importantes que as outras. E eu não posso prejudicar uma coisa, aliás, eu não posso fazer uma coisa em detrimento da outra. Eu tenho que ter uma vida equilibrada, porque se eu tiver uma vida equilibrada, eu vou ser feliz em todas as áreas da vida. Porque nós temos que ter cuidado, irmãos. A CPAD lançou um livreto há muito tempo, muito fininho. Não era nem um livro, era um opúsculo. Você sabe o que é um opúsculo, não sabe? A Unesco define o opúsculo com um livro
a partir de 52 páginas, contando as capas. Ou seja, se um livro não passa de 52 páginas, é considerado um opúsculo. Um livro muito pequeno. Opúsculo, literalmente, significa uma obra pequena. Uma obra pequena, opúsculo. Às vezes pode soar assim uma palavra que pode indicar algo até maior, mas é uma obra pequena, opúsculo. Então a CPAD lançou esse opúsculo, uma obra muito pequena, mas com uma mensagem extraordinária. O nome do livro era A Tirania do Urgente. Tirania do Urgente. O que esse livro nos ensina e nos explica, e é bíblico? Que nós muitas vezes deixamos de fazer coisas importantes porque só fazemos aquilo que é urgente. Ora, irmão Ciro, mas eu não tenho que fazer o que é urgente? Tem. Mas se você só fizer o que é urgente, a sua vida vai ficar desequilibrada. Você tem que trabalhar de tal maneira e organizar-se de tal modo que você consiga apagar os incêndios, fazer o que é urgente, mas também cuidar daquilo que é essencial, aquilo que é fundamental para você ser feliz em todas as áreas da vida. E aí a gente já está começando a falar um pouco sobre prioridades. Mas vamos voltar para o roteiro. O terceiro tópico, então, relacionamento ministerial. E aí nós caminhamos para o final, vem a parte conclusiva, não é? Na página 18, e tem aí as referências. Livros que vocês poderão ler para se aprofundar no assunto. Livros que eu consultei quando eu preparei esse material. Então tem livros aí, alguns de minha modesta autoria também no final. Os irmãos desejarem adquirir, talvez tenhamos aqui na nossa livraria, mas se não tiver, hoje em dia é muito fácil adquirir livros. Os irmãos me perguntam, irmão Ciro, por que o irmão não anda com livro e tal? Eu não ando com livro muitas vezes porque a CPAD está em toda parte. Então, às vezes, eu chegava nos eventos e a CPAD já estava lá com seu stand e tal, e eu acabava fazendo uma concorrência com a própria loja da CPAD. Então, eu optei por não fazer isso, e de uns tempos para cá, eu confesso para os irmãos que é muito fácil você adquirir livro pela internet. Muito fácil. Eu tenho comprado livros, eu peço num dia, no outro dia já está em casa. Dependendo do site, porque nem todos atendem com essa rapidez, mas tem um site grande aí, que eu não vou citar para não fazer propaganda, começa com A e termina com N, né? .com.br, que você pede e eles já disponibilizam, já no dia seguinte chega, ou 2 dias no máximo. Então, os nossos livros estão lá também, e todos esses aqui que os irmãos desejarem, até livros em outros idiomas, eu sei que os irmãos aqui também são versados, né, em muitos, eu sei que tem pessoas aqui que falam vários idiomas, e é importante saber idiomas, irmãos. Eu me lembro sempre daquela parábola, né, aquela historinha que eu ouvi certa vez e nunca esqueci, de um gato que estava correndo atrás de um rato, né, e o ratinho entrava na sua toca, e ali se escondia, e o gato não conseguia pegar o rato, e aí o gato chegava perto da casinha do rato e ficava miando, e aí que o rato não saía mesmo, porque enquanto o gato miava, o ratinho sabia que o gato estava por perto. Só que o gato, depois de um certo tempo, ele passou a usar uma estratégia. O que ele começou a fazer? Ele começou a latir. Veja, irmão, um gato latindo. O gato aprendeu a latir, começou a latir. Aí o ratinho pensou, bom, cachorro geralmente, esse cachorro que tem aí não corre atrás de gato, eu vou sair. Quando o ratinho foi sair, o gato veio e pegou o ratinho. Aí quando o gato estava a ponto de devorar o ratinho disse, tudo bem, você vai me devorar, mas por favor, uma última pergunta, por que você está latindo? Você não é gato? Aí o que o gato respondeu para o ratinho? Em tempos de globalização, quem não fala 2 idiomas passa fome, né? Então, o gato aprendeu a latir para pegar o ratinho. Então, eu acabei lembrando disso porque saber, às vezes, um idioma ajuda, irmãos. Nem que seja o espanhol, ou inglês, ou outro idioma. E as línguas bíblicas, então, nem se fala. Quem conhece as línguas bíblicas, ainda que de modo nocional, vai ter acesso a muita coisa importante.
Então, fica aqui também mais um estímulo para os irmãos. Mas vamos para o início. Vamos para as definições, para nós colocarmos as bases. Então, logo na introdução aí, eu coloquei o que é prioridade. Todos sabem, mas só para enfatizar. Eu coloquei aí que prioridade é a condição do que é primeiro. Em tempo, olha que interessante, em tempo, ordem, dignidade, mas também significa preferência, significa primazia. É a condição do que está em primeiro lugar em importância, urgência, mas também necessidade, premência, etc. Então, algo prioritário é aquilo que vem em primeiro lugar. É aquilo que precisa receber a minha principal atenção. Mas, como eu já disse, no nosso caso, não temos apenas uma área para a qual devamos estar voltados. Claro que há áreas mais importantes que outras, mas elas precisam estar equilibradas, elas têm que ser vistas de maneira equilibrada. Então veja aí, um segundo ponto, que é uma primeira ênfase que eu quero deixar aqui, é o princípio da prioridade. Quando a gente fala de prioridade, nós temos que entender que isso não é coisa dos humanos. Isso começa em Deus. Foi Deus quem estabeleceu o princípio da prioridade. Porque Deus prioriza e Deus até hierarquiza. Alguém pensa que isso é apenas linguagem militar? Não. Na Bíblia você vê Deus também hierarquizando. Mas para que Deus hierarquiza? Para que alguém seja mais importante do que o outro? Não. É para que haja ordem, porque Deus trabalha com ordem. Imagina uma igreja em que não haja liderança. Uma igreja em que não haja ordem. Em que cada um diga, olha, aqui todos estão livres e cada um tem a sua maneira de ser e tal. Não há acepção, e de fato não há, no sentido quanto à salvação, Deus não faz acepção de pessoas, mas no que tange a ordem, Deus hierarquiza. Lembra lá de uma daquelas igrejas da província da Ásia, em que Jesus repreendeu o pastor? O que Jesus disse para o pastor? Tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, e aquela mulher estava enganando o povo de Deus, e Deus chamou a atenção de quem? Do líder, porque o anjo ali é o pastor da igreja. Não vá você pensar que ali Deus está falando com anjos. O termo anjo ali no grego é mensageiro, ângelos. E mensageiro, naquele caso, não são mensageiros angelicais. Era o anjo da igreja, o líder da igreja. Jesus chamou a atenção do líder. Por quê? Ele estava sendo frouxo na sua liderança e estava permitindo que uma mulher, não porque era mulher, mas porque ela estava tomando o lugar do pastor. Porque ela tinha um dom supostamente de Deus, um dom de profecia, ela estava induzindo pessoas a fazer o que era errado e aquelas pessoas estavam atrapalhando a organização, a ordem, a administração da igreja. E o próprio Senhor Jesus interveio e chamou a atenção do pastor e disse, tenho contra ti que toleras Jezabel. Veja como é importante, Deus trabalha com ordem. Deus foi quem estabeleceu o princípio da prioridade. O que é o princípio da prioridade? Não é o princípio da superioridade. Não é o princípio de que diz que um é mais importante do que o outro, em termos de pessoas, mas de que um pode estar numa posição hierárquica em que vai responder diante de Deus como líder. E isso não acontece só na igreja, acontece também no lar. E aqui tem um ponto que provoca, é um ponto sensível, que mexe com muita gente. É a questão da submissão da mulher, por exemplo. Hoje em dia muita gente não aceita mais essa palavra. Há irmãs, lamentavelmente, que estão sendo cooptadas até pelo movimento feminista, não é? Que é lamentável isso. Ah, irmão Ciro, mas o irmão vai falar contra o feminismo? Tem vários tipos de feminismo. Pois é, modéstia à parte, eu sei do que estou falando.
Tem vários tipos de feminismo, realmente. Mas o feminismo tem uma pauta comum. E uma delas é de que o homem tem que ser demonizado, lamentavelmente. Não é? E muitas irmãs, lamentavelmente, estão sendo cooptadas por esse movimento. E aí começa a olhar para o Antigo Testamento e dizer, isso é o patriarcado. É o patriarcado. Cuidado, minha irmã, porque quem deu a lei para Moisés foi o próprio Deus. Não saiu da cabeça de Moisés. Houve aqueles que torceram a lei, isso é verdade, mas a lei quem deu foi Deus a Moisés. E Jesus, quando veio ao mundo, ele poderia também ter rompido com esse suposto patriarcado, mas Jesus, o que ele fez? Ele condenou aqueles que faziam mau uso da lei. Ele se opôs à má interpretação que se fazia da lei, mas não a lei propriamente dita. Claro que Jesus ele veio para aplicar os princípios da lei no contexto do reino de Deus. Nós não estamos presos à salvação pela lei. Mas Jesus não aboliu a lei. Jesus aplicou os princípios da lei, porque a lei, claro, ela tinha os seus aspectos cerimonial, o seu aspecto judicial, tem o aspecto moral, e claro, a gente não tem nada que ver com a parte cívica da lei, a parte judicial, a parte cerimonial. Isso estava ligado aos israelitas. Mas no que tange a parte moral, Jesus trouxe aquela parte moral para o contexto do reino de Deus e fez uma aplicação. Ele fez até uma reinterpretação, porque ele como Deus pode fazer isso, Jesus era o Deus homem andando na terra. Ele aplicou no contexto do reino de Deus. Mas em momento algum você vai ver Jesus se opondo à lei propriamente dita. Ele se opôs à má interpretação que os fariseus faziam, os saduceus faziam. Veja a questão do divórcio, a questão do repúdio, como era algo que era torcido por aqueles homens, que davam carta de repúdio para as mulheres, assim, a bel prazer. Isso já acontecia nos tempos de Malaquias, e Deus condenou isso. Aí Jesus, ele veio e estabeleceu princípios sobre isso. Ele reforçou os princípios veterotestamentários e disse também o que ele apresentava agora no contexto do reino de Deus. Então, quando nós vemos na Bíblia sobre a submissão da mulher, quando a gente vê que o homem é a cabeça da mulher, não é para as mulheres ficarem irritadas com isso, porque isso aí é teológico. Isso aí não é ideológico. É uma tendência hoje em dia querer dizer que isso está ligado a uma ideologia, a um espectro político. Cuidado com isso. É teológico. Paulo foi muito claro. Paulo disse que Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. Ora, será que o fato de Deus ser a cabeça de Cristo, faz Cristo inferior ao Deus Pai? Claro que não. Jesus falou, eu e o Pai somos um. Jesus não é inferior ao Pai. Não é princípio da superioridade, é princípio da prioridade. Você vê isso quando Deus formou. Quem Deus formou primeiro? Os irmãos, alguém pode responder? Ou estão proibidos? Brincadeira. Vou reformular a pergunta. Quem foi criado primeiro? Tem certeza? Olha, a criação de Deus, propriamente dita, ela abarca 3 aspectos: criação, formação e feitura. Pense na obra de um arquiteto. Quando aqueles arquitetos que ali projetaram Brasília, e o mais famoso deles, claro, era o Niemeyer, que morreu com mais de 100 anos, 102 anos, se não me falha a memória. Quando foi projetado Brasília, como Niemeyer, vamos pensar em Niemeyer. Niemeyer projetou Brasília, o que ele fez? Ele criou Brasília. Ele pensou, vai ser assim, assim e tal, desse jeito, ele criou. Aí veio a equipe de engenheiros, o que a equipe de engenheiros fez? A equipe de engenheiros deu forma ao que estava previamente criado.
o que aconteceu? Formação. Mas aí depois de Brasília formada, ainda tinha o acabamento. Aí vem a chamada feitura, ou acabamento propriamente. Deus fez a mesma coisa com o ser humano. Deus, Isaías capítulo 43, versículo 7 diz que Deus nos criou, nos formou e nos fez para a sua glória, criação, formação e feitura. No momento de criar o ser humano, no momento de criação a partir do nada, criação imediata. O que significa criação imediata? Significa que não tem nada no meio entre o Criador e a criatura. Deus criou a partir do nada, a partir da sua própria palavra, vamos dizer assim. É criação imediata. Mas depois, houve também a criação mediata, que é a formação. O que é a formação? É dar forma ao que estava previamente criado. Então, na hora que Deus criou o ser humano, diz a Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículos 26, 27, é muito claro. Macho e fêmea os criou, homem e mulher os criou. Não diz que Deus criou ninguém primeiro do que o outro. Macho e fêmea. Deus criou homem e mulher. Porque Deus não foi apanhado desprevenido, Deus fez primeiro o homem, e depois ele ficou observando, acho que o homem está precisando de uma adjutora. Não, não foi assim. Deus, ele é presciente. Deus já sabe do fim antes do começo, ele já sabia de tudo, já tinha tudo planejado. Então, quando ele criou o ser humano, macho e fêmea os criou. Aí vem o princípio da prioridade. Onde que entra o princípio da prioridade? Na formação. O que a Bíblia diz? Abra aí a sua Bíblia rapidamente. 1 Timóteo, capítulo 2. Deixa eu ver se eu localizo aqui, que eu estou com uma Bíblia nova. Mas é capítulo 2, versículo 13. Não vamos entrar no contexto para não tornar o assunto muito longo. Só o versículo 13. Olha aqui o versículo 13. Porque primeiro foi criado Adão, depois Eva. Amém, irmãos? Não, amém nada. Eu li o versículo de forma errada. Estou observando se vocês estão atentos. Vou ler de novo, agora de maneira correta. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Formado. Aí está o princípio da prioridade. Eu pergunto, por que Deus não formou primeiro a mulher? Porque Deus é soberano, Deus quis formar o homem primeiro. É o princípio da prioridade. Na formação, Deus priorizou o homem. Deus priorizou o homem. Depois, a partir de uma das costelas de Adão, Deus fez cair um profundo sono em Adão. Aí, diz lá Gênesis, a partir de uma das costelas de Adão, Deus formou a mulher para ser adjutora. Então, primeiro foi formado o homem, depois a mulher. O que nós vemos aí? Princípio da prioridade. Deus prioriza. Agora, por que Deus priorizou o homem? Para o homem ser maior que a mulher? Não. O homem não é maior do que a mulher. Não é princípio da superioridade, é princípio da prioridade. O homem não é maior do que a mulher. A mulher não é menor do que o homem. Ah, irmão Ciro, mas a própria Bíblia diz que a mulher é o vaso mais fraco. Em que sentido? A mulher é o vaso mais fraco no sentido da sua sensibilidade. A mulher, fisicamente falando, se bem que hoje em dia tem mulheres fortes por aí também. Estão praticando MMA e tal, mas é exceção à regra. De maneira geral, a mulher é o vaso mais fraco, não inferior, mais fraco. Não é menos inteligente. Aliás, se for por questão de inteligência, as mulheres estão se destacando muito. E estão colocando muitos homens aí, falando na linguagem popular, estão deixando os homens para trás. Eu vejo a minha filha em casa, como ela cresce, o interesse dela e tal, e como ela aprende idiomas com facilidade e tal. E as mulheres têm uma característica que elas sempre terminam o que elas começam. Pode ver, a mulher começa a fazer faculdade, ela quer chegar, dificilmente ela para. Só se tiver alguma coisa, realmente, um infortúnio, algo que impossibilita, mas ela não para, ela tranca, depois ela vai continuar.
O homem já não é sempre que o homem tem tanta persistência. Mas são pessoas diferentes, não podemos generalizar, né? Agora, Deus formou primeiro o homem, Deus priorizou o homem para que o homem fosse a cabeça da mulher. Isso aí vai também prevalecer em outras áreas, e também no ministério a gente vê esse princípio, mas não vamos entrar nessas questões mais sensíveis, em tantas questões sensíveis, senão eu não consigo avançar aqui. Mas olha aqui que interessante, vamos voltar para o roteiro. O princípio da prioridade foi estabelecido pelo próprio Criador, e vemos na criação, acabei de citar, Gênesis capítulos 1 a 3, e 1 Timóteo 2 e 13, que eu li agora, né? Estava no roteiro, eu acabei citando aqui de memória, né? Mas estava no roteiro. Agora veja aqui também, ó, letra B, nos dons ministeriais e congregacionais. Você sabia que Deus também estabeleceu ordem para os dons ministeriais e dons congregacionais, e há dons que têm uma importância maior do que outros? Não que o portador do dom seja maior ou melhor, não, mas o dom que Deus lhe deu é um dom, muitas vezes voltado para a liderança, para o ensino, e aquele que está ensinando, muitas vezes ele está numa posição aparentemente de superioridade. Veja o meu caso aqui, eu estou numa tribuna, num lugar mais elevado, tem gente até que é contrário a isso hoje em dia. Não, irmão Ciro, esse negócio de púlpito, isso aí é invenção, na igreja primitiva não tinha púlpito. Meu irmão, estude melhor a sua Bíblia, porque lá no tempo de Esdras, se você ler o livro de Neemias lá, você vai ver que já havia um púlpito de madeira, que foi levantado para que a palavra de Deus pudesse ser lida, explicada, para que a palavra de Deus, não aquele que está falando propriamente, mas a palavra, tivesse destaque. Porque um lugar mais elevado, microfone também, para amplificar a voz, não é para a pessoa achar-se poderosa e querer usar de autoritarismo e bater no púlpito e dizer, aqui quem manda sou eu. Isso não é autoridade, isso é autoritarismo. Autoridade é diferente. Autoridade tem a ver com idoneidade moral, capacitação, confirmação das palavras da parte de Deus. Isso aí é autoridade. Autoritarismo é querer impor-se pela força. E lamentavelmente a gente tem tido no Brasil exemplos de autoritarismo. Que Deus nos guarde disso. Mas, irmãos, nós temos que ter cuidado com isso, porque nós devemos ter autoridade. Autoridade. Então o texto aqui, que eu ia citar, 1 Coríntios 12, abra aí a sua Bíblia por gentileza. Olha o princípio da prioridade aqui também. 1 Coríntios 12, 28 a 30. 12 de 1 Coríntios, 28 a 30. Olha como aqui você vê claramente a prioridade. Uma hierarquização no que tange aos dons. Porque os dons, todos vêm de Deus. E ter dom é um privilégio, seja ele qual for. Mas nós temos que entender qual é o nosso real papel no corpo de Cristo. Não adianta querermos ser sem ter a chamada, porque há dons que são residentes e são confirmados por uma chamada. Há dons que não são residentes, são dons congregacionais, são dons distribuídos particularmente a cada um como o Espírito Santo quer, mas não são residentes, vêm sobre a congregação, e todos podem ser usados com esses dons. Todos que forem batizados no Espírito Santo, por exemplo, podem falar em profecia. Paulo falou, buscai com zelo os melhores dons, principalmente de profecia. Ele falou isso para a congregação de Corinto, como que dizendo, qualquer crente pode ser usado com dom de profecia, tem que buscar. Por quê? Porque não é um dom residente. Dom residente tem a ver com chamada. Então não vá confundir dom ministerial com dom congregacional. Dom ministerial é residente, fica com a pessoa, é um ministério que Deus deu para ela. Por exemplo, o pastor Álvaro, ele é um pastor,
e é um presidente desse ministério. E ele recebeu o quê? Um chamamento especial da parte de Deus, e um dom que é residente, está com ele. Deus deu para ele, é uma chamada, e a chamada é um ato soberano do Senhor. Não adianta a pessoa querer ser chamada, se Deus não a chamou para determinada área. Ah, Senhor, mas meu pai é pastor, meu avô foi presbítero, meu tio também é evangelista, me chama. E Deus muitas vezes não chama, porque a pessoa não recebeu o ministério para ser um pastor, para ser um evangelista. Às vezes a pessoa recebeu o ministério para ser um diácono. E nem todo diácono, alguém pensa que às vezes funciona na igreja como se fosse nas forças armadas, que a pessoa vai mudando conforme o tempo de serviços prestados, etc., e é primeiro diácono para depois ser presbítero, e depois troca de credencial e etc. Nem sempre, irmãos, isso acompanha o chamamento, porque tem pessoas que têm o título, mas não têm o ministério. Tem pessoas que entram no presbitério, mas o presbitério não entra nelas. Tem pessoas que entram no diaconato, mas o diaconato não entra nelas. Tem pessoas que entram no pastorado, mas o pastorado, o dom de pastor, o ministério de pastor, nunca entrou nelas, porque elas não foram chamadas para isso. Então não é o título que faz a pessoa, não é o título que faz a pessoa, é a pessoa que faz o título. Às vezes você pode não ter um título, mas estar fazendo um trabalho. Veja o caso de Filipe. Por que Lucas só chama Filipe de evangelista no capítulo 21 de Atos? Ora, se Lucas escreveu Atos de maneira linear, e ele já tinha conhecimento dos assuntos que ele foi ali escrevendo, quando ele compôs o livro, ele já sabia que Filipe era um evangelista. Então ele poderia muito bem ter já no capítulo 8 de Atos, ter escrito, Filipe, o evangelista, tal e tal. Não, ele não chamou Filipe de evangelista. Ele só vai chamar Filipe de evangelista no capítulo 21, quando já tinha passado muito tempo, irmão. Porque no capítulo 8 de Atos, Paulo ainda nem tinha se convertido. Quando Filipe é chamado de evangelista, no capítulo 21, Paulo estava voltando da terceira viagem missionária. Estava indo para Jerusalém, onde seria preso. Mas tinha passado muito tempo. Só lá no capítulo 21, versículo 8 de Atos, é que Lucas vai dizer, Filipe, o evangelista. Ora, mas Filipe já estava fazendo o trabalho de um evangelista há muito tempo antes. Quando ele foi para Samaria, ele já fez a obra de um evangelista. Não é o título que faz a pessoa, é a pessoa que faz o título. E tem mais, o galardão não é por título, o galardão é por fidelidade. Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Alguém pensa que o galardão é por título, irmão. Alguém pensa que lá no céu, Deus vai organizar por denominação. Deus vai organizar, eu falei que Deus é Deus de ordem, né? A mente pode estar indo longe. Deus vai organizar por denominação. Deus vai organizar por ministério, por convenção. Olha, a convenção CGADB fica para cá, outra convenção para lá, e dentro dos estados, e determinada convenção fica aqui, outra lá, e dependendo dos países, imagina a ordem que seria a organização. Agora, vamos separar aqui também, os pastores ficam aqui nesse canto, e os evangelistas aqui, e os apóstolos, e as dirigentes do círculo de oração vêm para cá, professor de escola dominical fica aqui, e alguém pensa que aquela irmã, aquela velhinha que muitas vezes senta lá no fundo, não consegue nem andar direito, não consegue nem subir a escada direito, tem uma bengala, vem mancando, mas vem para a reunião do círculo de oração, vem orar, vem buscar a Deus, dedicada. Alguém pensa que aquela velhinha nem vai ser lembrada, né, no momento do galardão, porque Jesus disse, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. É por ocasião da vinda do Senhor, que nós haveremos de ser galardoados no tribunal de Cristo.
E alguém pensa que aquela velhinha vai estar lá no fundo. Olha, meu irmão, cuidado. Porque o galardão não é por título. Aliás, as pessoas hoje em dia estão buscando título. Cada vez querem um título mais pomposo. Eu fico admirado, irmãos, como as pessoas estão buscando títulos. E quando não tem mais título, a pessoa cria outro e mais outro. E dali a pouco eu estou vendo o tempo em que vão surgir, talvez, aí, vice-deus ou quarta pessoa da Trindade, alguma coisa desse tipo, para a pessoa ter um título assim, que seja assim o maior de todos. Eu vejo até os pregadores, irmãos, com todo respeito, mas eu falo isso há anos. O irmão Davi acho que já ouviu falando isso, porque nós éramos da mesma igreja, lá em Cordovil, e às vezes o camarada, Deus abençoe, o jovem pregador, começa a viajar, vai para lá, vai para cá, faz uma viagem para algum país, daqui a pouco ele não quer mais ser chamado apenas de pregador, ele quer ser conferencista, mas não basta só conferencista, tem que ser conferencista internacional. Ora, as pessoas podem te chamar do jeito que elas quiserem, não tem como evitar, mas você exigir, eu quero ser chamado assim, eu sou conferencista internacional. Olha, daqui a pouco já está ficando comum esse título, a pessoa vai ter que usar outro título mais pomposo. Talvez interplanetário ou intergaláctico, porque internacional agora qualquer pessoa que faz uma viagem, hoje em dia não está tão difícil viajar, a pessoa vai para um país próximo aí, já volta a dizer, eu sou conferencista internacional. Cuidado, meu irmão. Não é o título que faz a pessoa, é a pessoa que faz o título. Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Ministério é coisa séria, irmãos. Ministério está além de um título. O título pode confirmar o ministério. O título pode ser o reconhecimento de um ministério. Mas há pessoas que só têm o título, mas não têm o ministério. E talvez não é por isso que a obra de Deus está sofrendo em tantos lugares, em tantos setores. Alguém diz, cadê os pastores? Cadê os homens de Deus? Onde estão? Não tem pessoas para reagir, para falar, e em determinado momento a pessoa questiona, onde estão os pastores? Não há pastores? Você se lembra do que Jesus falou? Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. E qual será a resposta do justo juiz naquele grande dia? Apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Irmão Ciro, eu não entendo essa passagem, porque a Bíblia diz que Deus é onisciente, Deus é onipotente, Deus é onipresente. Se Deus conhece tudo, como que Ele vai dizer naquele dia que Ele nunca conheceu? É porque você tem que entender o verbo conhecer na Bíblia, que tem várias acepções. Dependendo do contexto, daí é importante você conhecer também, ainda que de maneira nocional, as línguas bíblicas, o hebraico, o grego. Você precisa entender também o contexto, para você saber o que o verbo conhecer significa dentro dos seus contextos. Por exemplo, quando Caim conheceu a sua mulher, você já leu lá em Gênesis? Tem muita gente que tem dúvida nessa passagem. Irmão Ciro, eu não entendo. Deus fez Adão e Eva. Tudo bem, Adão e Eva, eles tiveram filhos e filhas. A Bíblia diz lá em Gênesis, no capítulo 5. Mas eu não entendo como que Caim, ele saiu da presença de Deus e foi para um lugar distante. E diz que lá ele conheceu a sua mulher. Será que houve outros? Deus não fez só Adão e Eva, Deus fez vários casais, já havia alguém defendendo isso. Deus colocou vários casais em vários lugares. Não, meu irmão. Quando a Bíblia diz que Caim conheceu a sua mulher, não é que ele chegou naquele lugar e uma mulher veio na direção dele, oh, muito prazer, nice to meet you, tal, prazer em conhecer. Não, como diriam os americanos, né? Nice to meet you. Não. Muito prazer, como nós dizemos, não foi conhecer nesse sentido. Ali, inclusive, na versão atualizada de Almeida, já é mais claro, né? Aqui a gente usa muito a corrigida, mas a versão atualizada diz que Caim coabitou com a sua mulher, porque é esse o sentido do verbo conhecer ali, é conhecer intimamente, é conhecer
Sexualmente. Aquela mulher já estava com ele, era uma de suas parentes, não é? Era parente dele. E aí ele viajou com ela, claro, e lá ele a conheceu intimamente, e ela concebeu. O verbo conhecer tem várias acepções. No caso de Mateus, que eu citei, 7, 21 a 23, quando Deus dirá, apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci, o sentido ali é o seguinte: eu nunca aprovei a vossa obra, eu nunca tive convosco um relacionamento aprovador. Vocês dizem que profetizavam, porque o falso profeta também profetiza. Vocês curavam, tem muita gente curando aí, mas de maneira, né, fazendo sinais, mas sinais exóticos, à base de ilusionismo, às vezes até é ação do mal, porque o inimigo age também na vida daqueles que são enganadores, lamentavelmente. E é só você ler Deuteronômio 13 que você vai perceber que Deus permite, inclusive, que haja enganadores no nosso meio para provar aqueles que verdadeiramente o amam. Porque quem ama a Deus de verdade não vai deixar a palavra por causa de um sinal. Jesus disse, e esses que crerem seguirão os sinais. Amém, irmãos? Amém? Não, amém nada. De novo você tem o versículo errado. Esses que crerem seguirão os sinais? Não. Estes sinais seguirão os que crerem. Porque tem gente que está correndo atrás de sinal. Ah, tem sinal ali, vou para cá. E tal, eu gosto disso, e vou para lá. E às vezes não percebe que lá estão falando contra a Bíblia. Estão pregando contra a sã doutrina. E aqui, agora vamos voltar para a passagem, senão não leio. Aqui você vai ver a importância da palavra. Aqui você vai ver a importância de Deus ter hierarquizado, Deus ter priorizado o ministério da palavra, para que haja ordem na casa de Deus. Então veja aqui, 1 Coríntios capítulo 12, versículos 28 a 30. E a uns pôs Deus, onde? Na igreja, no meio do povo de Deus. Na igreja. Observe esta ênfase. Primeiramente, prioridade. Primeiramente, apóstolos, começando pelos 12 que Jesus escolheu, mas apóstolo aqui também no que tange ao ministério de apóstolo. O ministério continua, porque vai continuar até quando Jesus voltar, até quando vier aquele que é perfeito. Paulo falou que é para aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, até que todos cheguemos à estatura completa de Cristo. Então isso é importante, o ministério de apóstolo. Não é o título, há muitos hoje buscando títulos, mas o ministério apostólico, ele existe. É um ministério ligado à liderança, e uma liderança que muitas vezes é uma liderança de influência, e que muitas vezes é exercida na itinerância. Veja o caso de Paulo. Paulo é um exemplo típico de apostolado, de ministério apostólico. Ele exercia a influência, ele liderava mesmo estando na itinerância. Era uma influência que ele exercia. E é um ministério altamente ligado à palavra, como os outros que vêm depois. Olha aqui. E a uns não dá tempo de explicar todos esses dons. Então, eu não vou me estender aqui, não vou me alongar aqui. Veja, e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente, apóstolos. Agora note, olha a outra ênfase. Em segundo lugar, quer dizer que vem depois. Não é que a pessoa que é portadora desse segundo dom é menos importante, não. Mas na ordem que Deus estabelece, na hierarquização que Deus estabelece, tem que haver respeito à hierarquia. Tem que haver respeito aos superiores. Porque todos nós, claro, obedecemos a Deus. Mas a Bíblia também diz, obedecei a vossos pastores. Nós temos que ter liderança. Então note, primeiramente apóstolos. Em segundo lugar, pôs Deus na igreja profetas. Não dá para explicar, cadê tempo? Como diria o mestre Antônio Gilberto, cadê tempo para explicar isso aqui? Não é? Profetas. Em terceiro, doutores. Mestres, doutores.
aqui não é necessariamente aquele que tem doutorado, tá certo? Com todo o respeito, claro que há muita gente que, com doutorado, que não há problema que sejam chamadas de doutores no nosso meio, mas no que tange ao ministério, não é necessariamente alguém que fez doutorado. Há pessoas que não fizeram doutorado, mas receberam de Deus um dom ministerial, que é chamado dom de mestre, ou dom, como diz Paulo aqui, de doutor. É um doutor na palavra, é um mestre na palavra. Claro que o mestre precisa estudar. O mestre não pode só confiar no seu chamado, ele tem que se aperfeiçoar. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então veja, em terceiro, doutores. Agora note, olha como Deus trabalha com prioridade. Depois, milagres. Irmão Ciro, eu pensei que milagres vinha antes. Eu ouvi até um pregador dizendo, eu fui chamado para pregar milagres. Não é? É interessante, que parece uma frase muito piedosa, mas nós não fomos chamados para pregar milagres. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho. E os milagres acontecem como consequência da pregação do Evangelho. É só você ler Marcos com atenção. Leia Marcos 16, 15 a 20. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Em meu nome. E aí você continua lendo, quando chega no versículo 20, diz que os apóstolos e os primeiros discípulos, de fato, eles foram pregar o Evangelho. E diz a Bíblia que, tendo eles pregado, o Espírito Santo confirmava a pregação deles com sinais, prodígios, maravilhas. Confirmava. Agora, se você faz daquilo que é o efeito, causa, você está invertendo a ordem. Você não está sabendo entender como que Deus trabalha, e Ele estabelece na sua palavra. Então, meu querido irmão, por isso que milagres só vêm depois, porque se você priorizar milagres, priorizar sinais, vai acontecer o que tem acontecido em muitos lugares. Não há mais pregação da palavra, não há mais ensino da palavra, não há mais escola dominical, não há mais escolas bíblicas como esta, não há mais seminário, institutos teológicos, faculdades teológicas estão tirando, não há mais importância nisso. Por quê? O nosso negócio é poder, é sinal, é maravilha, etc. Veja, parece muito piedoso, mas está saindo das prioridades que Deus estabeleceu. Deus estabeleceu prioridades. Primeiramente, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro, doutores. Depois, milagres. Depois, dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas, e assim vai. Veja como a palavra de Deus é clara. Tudo isso tem que existir. É aí que está a dificuldade de muitos. Não saber equilibrar tudo. Então já que milagre não é importante, fica para lá. Aí não dá mais ênfase para milagre, não dá mais lugar para o Espírito Santo, fica aquele culto frio, vazio, não é? O povo perde também o interesse, porque as pessoas chegam muitas vezes, claro, a pessoa vem ao culto principalmente para adorar a Deus, mas a pessoa muitas vezes chega aqui com dificuldades, com problemas, e ela está esperando uma resposta da parte de Deus, mas aí se vem aquele sermão, né? Aquele sermão já que foi planejado, com um mês de antecedência, e o camarada não dá lugar para o Espírito Santo, porque veja, irmão, nós temos que nos preparar, mas o pregador tem que dar lugar ao Espírito Santo. Eu estou aqui falando, é uma aula, eu não estou nem um pouco preocupado em forçar ninguém a fazer nada, mas eu dou lugar para o Espírito. Se o Espírito Santo quiser agir, tomar uma palavra que eu estou falando aqui agora e aplicar ao coração de alguém, ou se o Espírito quiser me tomar de maneira diferente e me dar uma palavra que eu nem estava pensando em falar, como já aconteceu muitas vezes. Eu nunca me esqueço de um culto, vou dar só esse exemplo.
em que eu estava pregando e Deus me deu uma palavra e eu preparei aquela mensagem, levei tempo para preparar, e eu tinha ali tudo planejado, fiz meu esboço, tinha uma ideia na minha mente de como eu ia começar, como seria a introdução, como eu desenvolveria o assunto, como eu achava que poderia ser a conclusão. Tudo isso nós devemos fazer, não é pecado. Nós temos que saber planejar, não devemos ser escravos da homilética, cuidado. Porque tem gente que às vezes é escravo da homilética. A homilética não existe para escravizar o pregador. Eu nunca me esqueço, vou contar outro exemplo antes. Aquele camarada que dependia da homilética. Ele fazia o esboço, e ele seguia o esboço, tinha que ter começo, meio e fim, e ele ali seguia rigorosamente o seu esboço. E ele, meus queridos irmãos, chegou numa igreja, que hoje em dia muitas igrejas já têm sistema de ar-condicionado, mas lá naquele tempo era tudo à base de ventilador mesmo, aquele ventilador em cima do púlpito ali, em cima às vezes do próprio pregador. E o camarada, ele estava com o esboço, e ele não teve muito cuidado, ele deixou o esboço solto assim em cima da Bíblia, não colocou nenhum peso, nada, um clipe para prender. E ele estava pregando até bem, mas dali a pouco alguém sentiu o calor e disse: ô irmão, liga lá o ventilador, está muito quente. Aí ligaram o ventilador. Quando ligaram o ventilador, o primeiro ventilador que ligaram, porque se preocuparam com o pregador. Coitado do pregador, está calor, ele está falando, liga lá para o pregador. Ligaram o ventilador, irmão, bateu aquele vento forte, aí o esboço do pregador saiu voando assim. Só que o pregador, não é, para não ficar assim muito aparente, a preocupação dele, ele deu uma olhada, mas fez como que não era muito importante, tentou falar, mas dali uns 2 minutos o pessoal percebeu que não fluía, alguma coisa estava errada. E um irmão do lado tinha pego o papelzinho. Só que o irmão falou assim: eu vou entregar depois para não atrapalhar o pregador. Ficou segurando o papelzinho. Só que quando ele viu que o pregador estava assim, meio, numa situação meio difícil, não avançava, o irmão resolveu dar uma olhada no papelzinho. Pensou que era um pedido de oração que já tinha sido lido, ou um aviso, alguma coisa. Quando o irmão bate o olho no papelzinho, era o esboço do pregador. Aí ele começou a olhar, em vez de ele levar logo o esboço, começou a ler o esboço do pregador. Aí tinha um ponto que estava um destaque assim, bem destacado, estava bem grande, estava escrito assim: aqui chorar. Veja, irmão, até a hora para chorar estava no esboço. E isso que é dependência da homilética. Cuidado, meu irmão, dê lugar para o Espírito Santo. Mas o exemplo que eu ia dar não era esse não, era um exemplo meu mesmo, de quando eu estava pregando numa certa ocasião, e eu estava seguindo o esboço, irmãos. Eu fiz o esboço, eu estava seguindo, mais do que o esboço estava no papel, eu tinha mais ou menos na minha mente que eu tinha que falar e tal, às vezes eu dava uma olhada, porque o esboço no papel é útil justamente se você tiver um esquecimento, alguma coisa, você bate o olho. Mas se você prepara bem a mensagem, muitas vezes ela está na sua mente. E ali era o meu caso, eu estava falando tal, mas dali a pouco me veio um versículo que não estava no meu roteiro, eu não tinha pensado naquele versículo. E eu já estava terminando a pregação, e eu disse assim: eu já vou terminar, mas nesta noite, antes que eu termine, Deus ainda tem uma palavra para você, e a palavra é esta. E eu citei o versículo, porque me veio de uma maneira muito forte, aquele versículo de Provérbios, capítulo 29. Homem que muitas vezes repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Citei esse versículo, irmão, não falei mais nada, mas eu percebi que quando eu citei aquele versículo, Deus tomou conta do ambiente, eu mesmo comecei a sentir a glória de Deus, e dali a pouco Deus me deu umas línguas diferentes, eu falei ali aquelas línguas, e eu orei, entreguei o microfone, bom, terminou, passou o tempo, o dia seguinte, isso foi no domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Quando chega quarta-feira, eu estou no meu trabalho, o refeitório era na própria empresa, então eu almoçava sempre lá. Mas naquele dia eu tinha que pegar um documento em casa, que eu tinha esquecido. E eu voltei para casa para pegar o documento. E quando eu estou chegando na minha casa, na hora do almoço, o telefone está tocando. Naquela época não era tão fácil como hoje em dia tem aí esses aplicativos de troca de mensagem e tal. Naquela época era muito... usava-se ainda muito o telefone fixo.
E estava tocando o telefone físico em casa hoje, veja como é curioso. Hoje, se tocar meu telefone físico é capaz de eu nem atender, porque pode ser alguém ligando de um presídio, pode ser cobrança, e essas cobranças aí indevidas também. Então, eu nem atendo mais, porque eu falo com as pessoas muito pelo sistema de mensagens, né? Mas, quando eu estou chegando em casa, tocando o telefone, eu corro para atender. Quando eu corro para atender, ainda deu tempo, quando eu atendi, a pessoa do outro lado, antes que falasse, eu percebi que a pessoa estava chorando. E ela chorava de soluçar. E eu fiquei até preocupado, meu Deus, será que morreu alguém? O que aconteceu? Eu preocupado. Aí a pessoa disse, é o pastor Ciro? Eu falei, sim, sou eu mesmo. Ô, meu irmão, graças a Deus que o irmão me atendeu. Eu consegui seu telefone, eu liguei na secretaria da igreja, e o irmão me passou seu telefone, eu preciso falar com o irmão, por favor, me ajude. Eu falei, pois não, meu irmão, eu estou no horário do almoço, preciso voltar, mas se o irmão for rápido, pode falar. Não, meu irmão, é que deixa eu contar um pouco da minha história, é rápido. Eu estou desviado. Eu estava morando fora do Brasil, e lá eu tive um problema sério, eu tive que voltar para o Brasil, e eu tive muitos problemas, até com a justiça, e eu me decepcionei. Quando eu vim para o Brasil, eu acabei abandonando a fé. Eu estou desviado, mas de vez em quando eu vou aos cultos, que alguém insiste comigo, minha família, eu vou, mas eu não sinto nada. A palavra entra por um ouvido e sai pelo outro, e domingo, quando o irmão estava pregando, a mesma coisa. Eu não estava sentindo nada, o irmão estava pregando, e a palavra entrava no ouvido e saia no outro. Eu estava até com sono, para ser sincero com o irmão. Mas chegou um momento em que o irmão disse, ainda há uma palavra do Senhor, e a palavra é esta: homem que muitas vezes repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Quando o irmão falou aquela palavra entrou no meu coração, eu senti algo muito forte, e eu estou desesperado. Desde domingo parece que eu vou cair, parece que tem um abismo dentro de mim, eu vou cair dentro do próprio inferno. Eu preciso me arrepender, eu preciso que o irmão ore por mim, por favor, eu não consigo dormir, eu estou já várias noites em claro, ora por mim, pastor, por favor, eu estou desesperado. E eu orei por aquele irmão, e graças a Deus, depois daquela oração, ele se sentiu leve. Então veja, irmãos, o poder da palavra, quando você dá lugar para o Espírito. Nós não somos mecanicistas, nós não somos autômatos, nós preparamos, mas nós temos que dar liberdade para o Espírito Santo. É por isso que nós somos pentecostais. Então, meus irmãos, eu acabei abrindo um parênteses aqui para falar isso, e já caminhando para o final, porque hoje eu acabei ficando só nessa introdução, mas eu já fui aí falando assuntos ligados às prioridades do obreiro. Amanhã, então, eu vou parar por aqui, porque as horas já me mandam parar, mas só quero citar esse último ponto aqui da introdução. Amanhã nós vamos falar, rapidamente, eu vou adotar um estilo um pouco diferente. Amanhã vou ser um pouco mais, vou correr um pouco mais com o roteiro, mas era importante fazer essa introdução livremente. Olha aí, só para você estudar em casa. Esse princípio da prioridade, então, está na criação, está nos dons ministeriais e congregacionais, na santificação. Você vê como na santificação, o que deve ser santificado primeiro? Todo o vosso espírito e alma e corpo, não é isso que diz a Bíblia? Se houvesse tempo eu ia fazer mais um gracejo, eu ia perguntar assim, corpo, eu ia falar, a Bíblia diz corpo, alma e espírito, porque muita gente fala amém, mas a Bíblia não diz corpo, alma e espírito. A Bíblia diz espírito, alma e corpo, porque Deus, na santificação, prioriza o espírito. A santificação começa do lado de dentro e ela se exterioriza. Não adianta querer santificar alguém do lado de fora, se a pessoa ainda não foi santificada por dentro, né? Então, olha aí o princípio da prioridade de novo. Na santificação, até no plano escatológico, que eu gosto muito de escatologia, você vê Deus priorizando, tem prioridade. Na ressurreição, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Veja como tem ordem, cada um por sua ordem. E aí o terceiro ponto, esse eu só quero ler, e aí eu concluo com essa leitura. Olha aí o terceiro ponto. Quais são as prioridades do obreiro e por que obedecê-las é importante?
Quais são? Aí eu cito uma frase aí de Thomas Trask, um pastor assembleiano, que foi presidente da Assembleia de Deus norte-americana por muito tempo. Olha aqui, ó. Manter as prioridades em sua devida ordem é um dos maiores desafios que o pastor enfrenta. Aquele falando especificamente do pastor, naquele livro da CPAD, que é um livro extraordinário, o Pastor Pentecostal. De acordo com a palavra de Deus, o obreiro, de modo geral, não apenas o pastor, o evangelista, o presbítero, o diácono, etc., mas todo cristão atuante na obra do Senhor, todo cristão, sem exceção, porque todo cristão que se preza é um obreiro, deve relacionar-se de modo eficaz em 3 áreas, nesta ordem, e é aí que eu vou começar a explicar amanhã. Com Deus, a piedade, Paulo falou, aí que eu falei que o versículo podia ser ponto de chegada, que eu li ele a princípio, e eu vou terminar com ele. A piedade em tudo é proveitosa. Ele não disse que o exercício corporal não presta para nada, ele disse que para pouco aproveita, mas você sabe que fisicamente ele é muito importante, caminhar, fazer exercício, mas comparando com a piedade, porque piedade literalmente significa estar de frente para Deus, é o exercício espiritual, é a comunhão com Deus, é a vida piedosa, e isso está em primeiro lugar. Isso aí, se você não estiver priorizando, vai afetar todas as áreas da sua vida, a sua família, o seu trabalho, tudo que você fizer vai ser prejudicado se você não tiver uma vida de comunhão com Deus. Agora, o que adianta você dizer, não, eu priorizo a comunhão com Deus, mas e a família? Aí, olha que interessante. Então, nesta ordem, né? Relacionamento de modo eficaz nessa ordem, em 3 áreas. Com Deus, com a família, que envolve cônjuges e filhos de quem os tem, e o relacionamento ministerial. São essas as 3 áreas que amanhã nós vamos continuar falando. Por gentileza, curve a sua cabeça, vamos pedir para o Senhor aplicar a sua palavra aos nossos corações. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus estamos na Tua presença, te glorificamos pelo privilégio de estar na Tua casa e que nesta hora, Senhor, a Tua palavra seja aplicada aos corações. Que ninguém saia daqui nesta noite triste, cabisbaixo, mas que todos saiam daqui glorificando o Teu nome de cabeça erguida. Ó Senhor, que nós possamos entender, Senhor, aquilo que é prioritário, aquilo que é importante, e que jamais, Senhor, façamos algo em detrimento de outro, que jamais, ó Senhor, façamos somente aquilo que é urgente, e nos esqueçamos daquilo que é importante. Senhor, aplica a Tua palavra aos corações. Ó meu Deus, nós te louvamos por esses momentos na Tua presença. Ó Senhor, abençoa o pastor Álvaro Sanches, a sua esposa, a sua família. Ó meu Deus, que eles sejam cada vez mais fortalecidos. Abençoa os ministros que estão aqui, Senhor, na Tua casa. Ó meu Deus, todos os obreiros, que eles sejam fortalecidos e abençoados. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Pastor.